Mundo espiritual que desafia séculos de doutrina da Igreja. Isso não é apenas um debate acadêmico sobre o antigo. Manuscritos, esses textos poderiam derrubar o que achamos que sabemos sobre cristianismo. No livro de Enoque, anjos não são apenas mensageiros obedientes de Deus. Eles se rebelam, eles descem à terra e eles criam uma raça inteira de gigantes, seres sobrenaturais conhecidos como Nefilim. É como um drama cósmico que foi apagado da história. E para quê? Porque não coube no higienizado versão de fé que estava sendo empurrada pelas autoridades da Igreja em Roma e além. A Bíblia etíope também tem jubileus, que reconta o Gênesis, mas com um texto oculto, detalhes que foram deixados de fora do. Versão ocidental tem leis, profecias e cronogramas que não coincidem com as histórias familiares que nos foram ensinadas. E então há 1 e 2 Mechabinal, para ser confundido com os Mabes encontrados em católico e ortodoxo. Bíblias, esses livros falam de guerras ferozes, intervenção divina e uma narrativa que foi completamente apagada do cristianismo. História como a conhecemos hoje. Então por que esses livros foram proibidos? Apenas inconveniente para os religiosos, elite que queria uma Bíblia que se encaixasse em sua visão de poder e controle? Ou existe algo mais perigoso aqui? Algo que desafia a própria fundação de ocidental cristianismo. Esses textos contêm conhecimento que estava escondido e trancado durante séculos, enquanto os etíopes, a Igreja Ortodoxa, os manteve silenciosamente seguros, preservando uma versão do cristianismo que permaneceu intocado pela política romana e manipulação que o cristianismo ocidental obteve. Sua transformação através do Conselho de Agendas Políticas de Niquia Constantin e séculos de edições e traduções, que removeu cuidadosamente qualquer ideia de que não serviu mais Etiópia. A Etiópia não jogou isso. Eles seguraram esses proibidos textos. E eles ainda os têm hoje. Isso levanta uma grande questão. O que mais foi cortado da Bíblia? O que outro conhecimento a Igreja primitiva suprimiu? Manter, controlar. A Bíblia etíope nos mostra cristianismo que é cru, sobrenatural e, sim, perigoso, desafia tudo. E talvez seja por isso que você nunca ouviu falar. Até isso, agora seu grande número de ocultos livros na Bíblia etíope não são o suficiente para fazer você questionar tudo. Vamos mergulhar em um dos seus mais textos controversos, o livro de Enoque. Você provavelmente já ouviu falar de Enoque. Ele é mencionado brevemente na Bíblia regular como o homem que andou com Deus. Mas isso é apenas uma nota de rodapé em comparação com o que o livro de Enoque revela neste texto, que Enoque é levado em uma jornada pelos céus, testemunhando segredos cósmicos e julgamentos divinos que iria te surpreender. Mas o real, chocante o que Enoque diz sobre observadores, um grupo de anjos que se rebelaram contra Deus e descemos à terra. Somos falando sobre anjos que não apenas desobedecer, eles cruzaram uma linha que não. Outra história na Bíblia fala sobre esses observadores se apaixonaram pelos humanos, mulheres, e produziram descendentes, gigantes Nefilim com extraordinários poderes. De repente, aquelas vagas referências para gigantes em Gênesis, e os números fazem muito mais sentido, não é mesmo? Mas aqui está o torcer. Esses seres foram responsáveis por espalhando o conhecimento proibido, ensinando humanos sobre armas, feitiçaria e tudo, tipos de artes das trevas
Isso não era apenas rebelião angélica, foi o começo da descida da humanidade ao caos. O livro de Enoque não foi apenas deixado de fora. A Bíblia estava ativamente proibido, porque conta uma história onde seres sobrenaturais não são simplesmente sob o controle de Deus, eles estão agindo sua própria rebelião, influenciando a humanidade de maneiras que desafiam o típico narrativa do bem contra o mal. Aplica a ideia de ordem divina, e isso é perigoso para qualquer instituição que prospera no simples. Respostas. E adivinhe o que o livro de Enoque não é apenas um mito selvagem. Diretamente influenciou o pensamento cristão primitivo. Em fato, alguns estudiosos acreditam que desempenhou um papel fundamental na formação das ideias do Novo Testamento sobre anjos caídos e final julgamento, mas foi rotulado como muito radical, muito pouco ortodoxo, e foi apagado da Bíblia. A maioria de nós cresceu com. Então descobrimos como o livro de Enoque explodiu a tampa do conhecimento oculto e destruiu a Bíblia etíope. No entanto, já escapou disso, não estava vinculado por a política romana ou as decisões deste. O conselho preservou os textos que o resto do cristianismo nunca mais veria. Textos que oferecem aura mais complexa, versão de livros de história espiritual, como Enoque e os Jubileus, foram deixados de lado por a Igreja Ocidental, porque eles não se encaixam no estado simplificado, aprovado, versão de cristianismo. Em outras palavras, eles eram muito perigoso, muito confuso e muito sobrenatural para um império que busca consolidar o seu poder. No Concílio de Niqueia não era apenas sobre teologia, era sobre controle ao decidir o que o oficial. A Bíblia incluiria que eles poderiam moldar o futuro do cristianismo para atender às necessidades do Império Romano. Eles queriam uma religião que era fácil de ensinar, fácil de siga e, o mais importante, fácil de governar. Os textos da Bíblia etíope, com suas batalhas cósmicas, rebeldes, anjos e verdades ocultas, não serviram esse propósito. Então eles foram expulsos, rotulado como herético e eventualmente esquecido pelo Ocidente. Mundo. Então exploramos como a política e as forças teológicas moldaram o que tornou-se sua Bíblia oficial no Ocidente. Mas agora chegamos a um dos mais aspectos fascinantes e misteriosos de a Bíblia etíope, sua conexão com a Arca da Aliança e o papel. A Etiópia desempenha um papel importante na preservação dos antigos, divino, conhecimento que a Etiópia afirma ter. Algo que é sem dúvida o mais relíquia importante na história bíblica. Arca da Aliança, sim. A mesma arca que, segundo a Bíblia, carregava os 10 mandamentos e possivelmente até mais. Relíquias sagradas de poder incalculável. Isso não é apenas um enredo de Indiana Jones. Este é uma reivindicação enraizada na tradição etíope e está diretamente ligado ao motivo pelo qual os etíopes. A Bíblia é tão crucial para a compreensão história cristã antiga segundo tradição etíope. A arca foi trazida para a Etiópia por ninguém menos que Minique, o filho do rei Salomão e da rainha de Seba. Isso mesmo. A mesma rainha de Seba que visitou Salomão, conforme detalhado em acredita-se que a Bíblia teve um filho com ele. E foi esse filho Menelik que, de acordo com a lei etíope, trouxe a Arca de Jerusalém para Etiópia, Igreja Ortodoxa Etíope.
acredita que a arca foi guardada, escondido e guardado por milênios em uma pequena capela fortemente protegida em Axum. Agora pense no que isso significa-se. A Arca da Aliança, o literal, morada da presença de Deus. Segundo a Bíblia, acabou em Etiópia, que faz da Etiópia um país central, jogador na história bíblica, mas ocidental. O cristianismo ignorou amplamente isso. Por quê? Porque a Etiópia, com seu não editado Bíblia sem censura e sua reivindicação de arca, interrompe a narrativa que sugere que existem dimensões do divino. História que foram intencionalmente minimizado ou apagado pelo Ocidente religioso, autoridades, e a própria arca não é apenas um símbolo de acordo com a Bíblia. Era uma arma que era levada para a batalha, derrubou muros e libertou poderes divinos. Poder de maneiras que são difíceis de compreender, que os etíopes não tratam. Isso levemente os guardiões da arca vivem isolados, dedicando seus vidas inteiras para protegê-lo. Ninguém mais é permitido vê-lo, tocá-lo ou até chegar perto disso. Mas por que essa afirmação foi ignorado ou ridicularizado pelo Ocidente? Bem, estudiosos, não é coincidência que, assim como os livros da banda Bíblia Etíope, a ideia de que a Etiópia poderia estar segurando o objeto mais sagrado na história bíblica enfraquece o domínio do cristianismo ocidental. Narrativa nos obriga a confrontar a possibilidade de que relíquias divinas e conhecimento foi preservado longe de os centros de poder em Roma e na Europa, salvaguardado por um país que nunca foi parte do Império Romano ou seu teológico manobra a arca. Se ela estiver realmente em a Etiópia, representa mais do que apenas passado. Não é apenas um artefato de história bíblica. É uma conexão com poder divino que continua existindo. Hoje, a arca foi dita para comunicar diretamente com Deus, para canalizar sua presença na terra. Se a Etiópia protegeu durante milhares de anos o que, se não eles preservaram, que nós não saiba sobre. Vamos deixar claro o fato de que a Etiópia afirma que detém a arca não é só sobre relíquias. É sobre a autoridade da Igreja Ortodoxa Etíope. Uma igreja que é mais velha que muito do que consideramos cristianismo no Oeste. Esta igreja tem mantido tradições, práticas e textos que anteriores aos concílios de Roma, batalhas teológicas que moldaram a Europa, o cristianismo, e ao contrário do Ocidente, que moldaram o cristianismo em uma religião a versão da fé do Império Etiópia permanece imaculado pela política, ambições de Roma. A Arca da Aliança está na Etiópia. Não apenas liga esta antiga civilização a passado bíblico, mas sugere uma linha direta ao conhecimento divino que foi ignorado, rejeitado ou totalmente reprimido pelos estudiosos ocidentais e igreja, autoridades. E se a igreja etíope segura a arca, o que mais eles estão guardando? Que outros textos ou conhecimentos de relíquias sobre o divino permanecer escondido, trancado, longe, esperando o mundo finalmente? Abra os olhos, essa questão não é só sobre o passado, é sobre poder. Poder espiritual, poder histórico e poder político. Se a Etiópia realmente tem a arca, significa que eles possuem algo que desafia diretamente a religião, a autoridade do Ocidente. Afinal, a arca não era apenas artefato, era um condor para Deus. Presença, uma manifestação física de sua poder
E se for esse o caso, sugere que a Etiópia manteve uma conexão com o divino que o Ocidente, o cristianismo, perdeu ou nunca perdeu totalmente. Entendi que não estamos falando sobre mitologia, que isso não é uma lenda, passado através de a reivindicação da Etiópia, a arca é folclórica, levado tão a sério que sua localização guardava com precisão militar o fato que ninguém mais foi autorizado a ver. Isso só alimenta a especulação, mas também reforça a sensação de que a Etiópia foi encarregado de preservar algo muito poderoso para o resto do mundo. Para lidar com isso, pense nisso enquanto o Ocidente use conhecimento que o resto do mundo cristão há muito tempo esquecido. Não é de se admirar que o etíope, a Bíblia é tão radicalmente diferente de o que a maioria das pessoas sabe hoje. Esta é uma Bíblia que não foi higienizado, editado ou censurado para se adequar às necessidades de um império. É uma Bíblia que retém o poder bruto do espiritual mundo, uma Bíblia que reflete a plenitude, âmbito da história divina e da Etiópia. Papel apenas como guardião da arca amplifica isso. A arca não era qualquer objeto sagrado, era central para a aliança entre Deus e seu povo. Se a Etiópia segura a arca ou que o sugar, esta nação, esta igreja, tem uma relação direta, papel na aliança divina que o cristianismo ocidental ignorou por muito tempo. Também, a Etiópia não é apenas um caso isolado. A história cristã é, sem dúvida, a mais antiga forma, mais pura do cristianismo, ainda de pé, enquanto o resto do mundo estava ocupado reescrevendo e reestruturando fé para se adaptar a novos impérios e reinos. A Etiópia manteve-se fiel às tradições, escrituras e ensinamentos dos primeiros. Igreja, o papel da igreja etíope na preservação do cristianismo antigo vai muito além de Gesticbooks and Relics. Representa uma conexão viva com raízes da fé que tem sido quase totalmente ignorado pelo Ocidente. E isso não é por acidente, enquanto o cristianismo ocidental era redefinido e remodelado pela política, ambições de Roma, as cruzadas, e a Etiópia da Reforma permaneceu isolada, intocado por estes forças. Sua igreja não foi influenciada por direito romano ou europeu. Política nunca se curvou à autoridade e papas ou conselhos. Isso significa que o etíope, a igreja ortodoxa, pode muito bem ser a coisa mais próxima que temos do original. A tradição cristã, pensa nisso por um segundo. Todos os debates, os cismos, os concílios que dividiram o cristianismo em oeste, nada disso tocou. Etiópia, sua fé não evoluiu para atender às necessidades de um império, permaneceu fiel aos ensinamentos dos primeiros apóstolos. O cristianismo ocidental perdeu seu jeito. Quando você olha para o etíope, a Bíblia, os textos que ela preservou e as reivindicações que detém, incluindo a arca, que sugere que a Etiópia pode ter retido algo muito mais autêntico, algo muito mais antigo que o resto do mundo deixou ir há muito tempo. A igreja ortodoxa etíope não é uma seita obscura e isolada. É uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo, e suas tradições remontam a quase para milênios. Mas por séculos tem sido ignorado, posto de lado e tratado como irrelevante para o Ocidente. Cristianismo por quê? Porque a igreja etíope é muito... A existência desafia a narrativa que a Igreja Católica Romana e mais tarde
protestantismo, estabelecido como forma dominante o cristianismo na Etiópia, representa uma versão da fé que não foi através do filtro dos imperadores romanos, reis medievais ou europeus. Teólogos é uma fé que preservou não apenas textos diferentes, mas também diferentes tradições diferentes, interpretações e até mesmo diferentes compreensão dos principais eventos. A história cristã é uma das mais aspectos fascinantes da Etiópia. Igreja é sua conexão com o judaísmo, tradições diferentes do cristianismo ocidental, que se separou em grande parte de as raízes judaicas no início da Etiópia. A igreja manteve práticas que são profundamente ligadas ao Antigo Testamento. Tradições, por exemplo, a etíope. A liturgia inclui rituais que seguem de perto. Assemelham-se a antigas práticas judaicas, algo que você não encontrará na maioria dos ocidentais igrejas. Hoje, por que isso é importante? Porque sugere que a versão etíope do cristianismo é mais estreitamente alinhado com a fé como era praticado pelos primeiros seguidores do Jesus, muitos dos quais eram os próprios judeus, e depois há o calendário. Enquanto a maioria dos cristãos, o mundo segue o calendário gregoriano. A igreja etíope segue sua própria tradição antiga, calendário que coloca o ano atual como 2024. É isso mesmo. De acordo com o calendário etíope, ainda estamos em 2016. Isso pode parecer um pequeno detalhe, mas na verdade é enorme. Significativo. O calendário que você segue molda como você entende a história do tempo. E profetizar o fato de que a Etiópia usa um calendário diferente significa que eles são operando em um completamente diferente linha do tempo do resto do mundo, preservando silenciosamente uma versão de cristianismo que permaneceu fiel à sua raízes. Isso não é uma relíquia do passado, é uma tradição viva e pulsante que sobreviveu por quase 2000 anos. E o fato de que o mundo ocidental ignorou por tanto tempo não é acidente. Reconhecer o lugar da Etiópia. A história cristã consiste em admitir que a versão do cristianismo que a maioria das pessoas conhece hoje é só uma versão por versão, moldada por séculos de política, manipulação, debate teológico e imperial controle. E não esqueçamos, a Etiópia não foi apenas ignorado, foi ativamente marginalizados. Quando os colonizadores europeus chegaram na África, eles não abraçaram a antiga tradição cristã da Etiópia. Eles tentaram impor o seu próprio mesmo. As potências ocidentais que remodelaram o cristianismo na Europa olhou para o que levanta questões sobre quanto de o que consideramos história foi moldado pelas interpretações cristãs ocidentais e quanto foi perdido por causa disso. O isolamento da igreja etíope não foi apenas era físico, teológico, enquanto Roma e Constantinopla estavam lutando enquanto a Europa se despedaçava. Durante a Reforma, a Etiópia foi versão não filtrada da Etiópia, fé, e viu isso como uma ameaça a algo que precisava ser controlado ou apagado. É por isso que o etíope, igreja ortodoxa, apesar de sua antiga, as raízes permanecem em grande parte desconhecidas para a maioria. Crystal Zog. Mas aqui está a questão. A Etiópia não precisa do Ocidente, validação que vem praticando. O cristianismo é mais antigo que a maioria dos países ocidentais. Nações já existiram, e isso tem sido fazendo isso com uma Bíblia que inclui livros, profecias e tradições que o Ocidente abandonou há séculos.
o papel da igreja etíope na preservação. O cristianismo antigo é um lembrete de que a fé que conhecemos hoje não evoluiu em um vácuo. Foi moldado e muitas vezes manipulado para atender às necessidades dos poderosos impérios mas a Etiópia agarrou-se a algo diferente, algo mais antigo, algo verdadeiro. As implicações disto são enormes. Se a Etiópia preservou a forma original do cristianismo, então tudo que pensamos, sabemos sobre a história da fé, poderia estar errado. Os conselhos, os cismos, os debates, nada disso toca na versão do cristianismo que a Etiópia tem mantido. E se for esse o caso, então, talvez seja a hora de repensar o que nós consideramos ortodoxo. O cristianismo ocidental gosta de pensar em si mesmo como verdadeiro dominante, forma da fé, mas a etíope, a igreja ortodoxa nos mostra que há outra história, uma história que estava escondida para séculos, uma história que desafia tudo o que pensamos que sabemos sobre o Bíblia, a igreja e a história de cristandade em si. Então, para encerrarmos, uma coisa é claro: o papel da Etiópia na igreja cristã. A história não pode mais ser ignorada. Igreja, a Bíblia, a Arca, todos eles contam nos que há uma versão de o cristianismo lá fora que tem sido preservado silenciosamente, intocado pelo forças que remodelaram o mundo ocidental. E se essa versão da fé se mantém, a chave para entender o verdadeiro origens do cristianismo, então é hora começamos a prestar atenção. Pessoal, não esquece de inscrever-se. Compartilhe o máximo de pessoas. Me ajude deixando seu like. Veja outros vídeos do canal. Obrigado por assistir.